Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, este canal de bênção para a sua vida. Por favor, se inscreva aqui embaixo, permaneça nesse vídeo para que você possa compreender a boa vontade de Deus para a sua vida. Estamos na série Fraquezas Humanas. Hoje iremos falar do livro de Juízes. Por favor, siga a série para que você possa entender essa série. Queridos, no livro de Juízes possamos compreender e entender em várias histórias. Por exemplo, Deus ungiu a Moisés, o povo perseguiram Moisés, porém alguns ficaram do lado de Moisés. Os que ficaram do lado de Moisés venceram. Moisés morreu. Veio Josué. O povo também fizeram a mesma coisa com Josué. Perseguiram Josué. Mas alguns também ficaram ao lado dele. E esses o venceram. Venceram em suas consequências do dia a dia, da vida. E possamos ver isso, o acontecimento, através de Moisés e Josué, que depois da morte desses dois homens, o povo caiu nas fraquezas humanas. Possamos visualizar isso na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 3. No versículo 7 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Baales e Aserá. Veja que depois da morte de Moisés e Josué, o povo se esqueceram da lei e, se entregando às vontades e às fraquezas humanas, tornando-se idólatras, tornando-se prostitutos, porque a idolatria é uma prostituição, e eles levaram-se os seus sentimentos à fraqueza, tornando-se fracos na fé, adorando estátuas, coisas feitas por mãos humanas. Mas por que acontece isso? Porque deixamos a vontade da carne prevalecer em nossas vidas. Por que deixamos isso acontecer? No livro de Juízes tem várias histórias. Veja o que aconteceu, na história no capítulo 4. Veja o que é uma fraqueza humana e que leva os homens à destruição. Diz assim no capítulo 4, no versículo 18 ao 20, capítulo 4, versículo 18, diz essa história assim: havia uma mulher chamada Jael. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou em sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele disse: peço-te que me dê um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite e deu-lhe beber e o cobriu. Ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda e se alguém vier a te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e um martelo, aproximando-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca no têmpora, até penetrar no chão, e ele morreu. Veja, queridos, que no decorrer dos homens tornaram-se idólatra, prostituto na adoração da fé. No decorrer dos anos aconteceu essa situação com esse governante chamado Cícera, morto por uma mulher. Caiu na cilada da mulher. Mas por que a mulher fez isso? Porque naquela época houve uma situação do povo se tornar prostituto. E a guerra era notória todos os dias, porque os homens em suas fraquezas abandonaram Deus, tornando-se eles como animais,
fracos, tornando-se eles homens e mulheres prontos para a guerra, matar e ser morto. Aqui a mesma coisa. O homem, em sua fraqueza, confiou no próximo, que era, no caso, a mulher Jael. Confiando que ela iria cuidar dele, iria vigiar a entrada da tenda, iria dar água, iria dar leite e comida para fortalecer-se, confiou na mulher. E em sua fraqueza, em sua confiança na sua fraqueza, veio a morrer com a estaca cravada em sua fronte. Isso acontece, irmão. Por quê? Porque Jesus disse: apartai-vos de mim, Satanás, porque não vê como Deus vê, mas vê como os homens. Por que os homens vê a fraqueza diante dos seus olhos todos os dias? Porque a nós, irmão, está posto o desejo da carne. E quando nós olhamos, sentimos e realizamos os nossos desejos da carne, realizamos os desejos da fraqueza, que é o pecado. Isso acontece em toda a história da humanidade. Isso acontece em toda a história da humanidade. Porque no decorrer do livro de Juízes, possamos ver várias histórias. E essa é uma história interessante para se ouvir e ver. Que é a história de Jael com Cícera. Na sua fraqueza, Cícera veio a morrer. No decorrer das guerras e da vida desse povo, que estava em suas fraquezas pecaminosas, Deus levantou um homem chamado Gideão, que está escrito no capítulo 6 até o capítulo 8. Sim, porque do capítulo 6 ao capítulo 8, fala da história de um homem chamado Gideão. Este homem teve 70 filhos. E um dele, filho de sua concubina, fez uma maldade extrema também. Outra história que vale a pena ver na Bíblia, no livro de Juízes. Vamos para a história desse acontecimento, a história dos filhos de Gideão. O que está escrito em capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. Isto. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra: a sua concubina, no caso a concubina de Gideão, a sua concubina que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, nós estamos falando deste homem, Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra, dos Obiezerita. Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baales, puseram Baal-Berite como seu Deus. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Deus levantou Moisés fez a tenda do concerto. Moisés morreu, o povo retrocedeu. Deus levantou Josué. Josué consertou a tenda do concerto. Josué morreu, o povo retrocedeu. Deus levantou Gideão. Gideão morreu, o povo retrocedeu. Porque nós somos falhos. E em nossas fraquezas levamos a calamidade da fraqueza na idolatria, na prostituição da idolatria. Adoramos tudo que se move, porque nós somos falhos e fracos. Agora aqui, prosseguindo na leitura, quando esse homem morreu, o povo voltou à idolatria das coisas que se movem, das coisas que os homens fazem com suas mãos, obra de artifício, com os seus deuses. Assim os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jeroboão, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito. Você pode viver 100 anos, 200 anos, você pode fazer o bem em toda a sua vida.
quando você partir para... Quando a carne voltar ao pó, os homens esquecerão do seu feito, porque isso é fraqueza humana. E esqueceu do que havia feito. Abimeleque, filho de Jeroboão, filho de Gideão, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família de sua casa, do pai e de sua mãe, e lhe disse: veja que Gideão teve 70 filhos, e um deles é Abimeleque. E Abimeleque saiu de Siquém e foi falar com seus irmãos. E disse-lhe: peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém, quem é melhor para vós? Que 70 homens, no caso filho de Gideão, 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, domine sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Veja a malícia. Lembrai-vos do que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirado do templo de Baal-berite, com os quais contratou alguns homens ansiosos e vadios, que o seguiram. Depois que foi à casa de seu pai em Ofra, e matou sobre uma rocha seus 70 irmãos, os filhos de Jeroboão, no caso de Gideão. Mas Jotão, filho mais novo de Jeroboão, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Veja, ouça, entenda a calamidade, o terror da fraqueza humana. O homem mora em uma região. Lá ele quer se tornar rei, governante do povo. E o povo aceita isso pela sua fraqueza. Por quê? Porque os homens já estavam sendo idólatra, prostituto na sua fé, adorava tudo. E este homem foi erguido como governante. E isso não foi suficiente. Na sua fraqueza, ele desejou acabar com seus irmãos. E ele fez isso, ele veio e matou todos os irmãos. Só escapou um, que se esconderam, mais novo. Assim é a fraqueza humana. Começou a reinar os desejos da carne. E a carne leva à idolatria. Veja que Abimeleque matou os irmãos. Veja que Abimeleque pegou o tesouro do templo do Baal, o templo de Baal-berite, pegou lá o ouro e com aquele ouro contratou ladrões, homicidas, assassinos. Porque isso é a fraqueza humana. A fraqueza humana deseja matar o seu próximo. E a fraqueza humana leva os homens à idolatria. Infelizmente. No meio de tanto sofrimento, de tanta angústia, há sempre um que deseja ajudar. Mas mesmo este com boas intenções, não consegue seguir a verdade, mas cai em suas fraquezas. Mesmo esses que desejam ajudar, mesmo esses caem em sua fraqueza. Possamos ver outra história no capítulo 11, no versículo 30. Outra história também muito interessante. Porque devido passar-se os anos, os homens idólatras, os homens da prostituição, as cidades corrompidas, os homens matando e sendo mortos, e as fraquezas humanas prevalecendo diante do povo, um homem se levantou. E o nome dele era Jefté. Está escrito no capítulo 11, versículo 30. E Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos,
qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhe pôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroer até Minite e Abel-queremim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Ouça, quando Jefté chegou à sua casa em Mipsa, sua filha saiu ao seu encontro com danças ao som de tambores, e ela era a única filha. Além dela não havia outro filho nem filha. Um homem se propôs a ser forte. Um homem se propôs a ser forte. E nas suas fortalezas de sua carne, ele foi para a guerra. E ele venceu 20 cidades. Mas ele se esqueceu que sobre o homem há fraquezas dos desejos da carne. E com a sua própria língua, ele levou a sua ruína, porque ele falou: eu vou sacrificar o primeiro que sair da minha casa. E saiu a única filha dele, um homem que foi guerrear com 20 cidades, um homem que venceu, esqueceu que sobre o homem existe o domínio da fraqueza. Por isso que aquele que faz do Senhor a sua fortaleza jamais cairá, porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, e o que confia nas suas intenções, na sua carne, acontece a mesma coisa que aconteceu com esse homem chamado Jefté. Porque se nós observarmos o livro de Juízes, se nós observarmos com muita atenção, possamos ver outra história. Possamos ver a história de um homem chamado Sansão. Ouça isso com atenção. O maior homem de guerra da história. Desde o primeiro homem criado por nome Adão até hoje. Não houve um homem por nome de Sansão. Um homem mais forte, um homem de guerra. Um homem que lutava sozinho as suas batalhas. E este homem, mesmo sendo o maior homem de guerra da história até hoje, já se dita, já se escrita, este homem caiu. Porque a carne é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A carne traz as aflições. Sim, Jesus disse isso, a carne traz as aflições. Mas o Espírito Santo que está sobre nós traz a esperança e ânimo. Veja o que aconteceu com esse homem. Vamos à leitura. Veja o que aconteceu com esse homem no capítulo 16, no versículo 18. Veja o que aconteceu com esse homem. Diz assim: vendo que ele, isso Sansão com a sua mulher, vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: sobe mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então fez ela dormir no seu colo e mandou chamar o homem para lhe raspar as 7 traças da cabeça. Depois o deixou vulnerável, sua força desapareceu. E disse-lhe Sansão, olha o que acontece. E disse-lhe Sansão: os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza.
Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Colocaram ele na prisão, arrancaram seus olhos, maltrataram, judiaram. Por que fizeram isso com Sansão, o maior homem de guerra da história? Por que fizeram isso com este homem? Por causa desse versículo, queridos irmãos. E ela disse a Sansão: os filisteus estão te atacando. Ele acordando, no caso do sono, ele disse: sairei e me livrarei como os das outras vezes. Lembra das outras vezes de Sansão? Que ele vencia, ele vencia, ele vencia. Mas por que ele vencia das outras vezes? Porque a presença de Deus é a nossa fortaleza. Sem elas, somos fracos. Sem ela, sobre nós habita a fraqueza. Aí diz assim: mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado. Queridos amados irmãos, a nossa fortaleza é o Senhor Jesus. Sem Ele cairemos. Sem Ele prostraremos. Sem Ele estamos acabados. Porque nós somos fracos. E sobre nós habita a fraqueza humana. Por isso que está escrito: o que é carne, o que é espírito. Queridos amados irmãos, por favor, leia também o capítulo 17. Tem uma história muito interessante. Leia também o capítulo 18, do versículo 22 ao 29. Tem uma história também muito interessante. O capítulo 20 tem outra história muito interessante. O capítulo 21 também tem uma história. O capítulo 21, do primeiro versículo ao capítulo 25, é uma história espetacular. Por favor, queridos amados irmãos, siga este canal. Siga esta série. Que Deus abençoe hoje, amanhã e sempre a sua vida. E lembre de algo. Aqueles que confiam no Senhor, não em si, não em suas forças, mas no Senhor, são como montes de Sião. São como os montes que o Senhor seja contigo. Lembra-te disso. Siga a série aqui neste canal Semeando Unção. É uma série para abençoar a sua vida. Sou o missionário M.M. Barbosa. Essa série ela é feita pela irmã Carla. Que Deus abençoe a nossa irmã Carla e todos da Semeando Unção. Um beijo, um abraço a todos.